Olá, então, eu sou o Fábio, professor da ETEC, estamos aqui com o projeto ETEC na Câmara, com os alunos, então, do curso técnico em Administração, Contabilidade e Recursos Humanos. Os alunos do terceiro módulo do curso técnico em Administração, juntamente com o professor Rogério, no componente curricular de Estudos da Administração Pública, estarão desenvolvendo aí uma atividade prática junto à nossa presidente, a Viviane Delmassa, na qual irá oportunizar aí aos alunos essa proximidade, esse conhecimento prático, a fim de romper as barreiras ali do aprendizado na sala de aula, onde o docente tenta explanar um pouco da didática, da rotina legislativa, da rotina do executivo, a fim de proporcionar para vocês uma dinâmica e um conteúdo mais prático e um conteúdo mais atrativo. Então, de antemão, já agradeço a nossa presidente e aí passo a ela a palavra. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso tê-los aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer todos os professores do ETEC Assis, Alexandro Michael de Andrade, Juliana Aparecida Laiola, Luiz Fernando de Almeida, Pedro Maziero Geraldi, Ricardo Lucas Pires, Rogélio Moreira, Nádia Abu, Fábio Silvério da Silva Júnior e todos os alunos do ETEC, de Administração, Contabilidades, Recursos Humanos, principalmente de Administração, que estão aqui nesta noite. Eu sempre falo que é muito importante essas dinâmicas, as dinâmicas de trazê-los, os nossos jovens, para a Casa de Leis, porque essa casa é de todos. E aqui nós construímos aquilo que acontece na nossa cidade. As nossas leis são gerenciadas por aqui, saem daqui, né? E todos nós devemos participar da política, não da politicagem, porque existe diferença da política e politicagem. A política é essa, que vocês estão aqui nesse momento, exercendo o seu direito de cidadão, verificando como é o funcionamento, e, após isso, eu espero que vocês tenham uma continuidade em assistir às nossas sessões, ficar atentos mesmo quem são os legisladores, porque, muitas vezes, nós perguntamos para as pessoas, vocês sabem quem são os vereadores? As pessoas não sabem quem são os vereadores. Você lembra em quem você votou na última eleição? Muitas vezes também não lembra em quem votou na eleição. Então, esses fatos são bastante, sim, cruciais para a nossa democracia. Nós falamos tanto em democracia e, às vezes, nós não exercemos os nossos deveres de cidadãos, que um deles é cobrar daquele que você votou, acompanhar aquilo que ele está fazendo. E não, na hora da votação, catar mais um papelzinho no chão, porque eu não sei em quem votar, ou então porque o meu amigo indicou aquele candidato, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens nessa casa em busca, sedentários de conhecimentos e de entender como funciona esse processo. Então, quero agradecer a todos os alunos, todos os professores. Em nome do Fábio, quero agradecer toda essa dinâmica, porque foi através dele que teve esse elo Câmara Municipal e ETEC. Então, estou à inteira disposição para vocês, nas perguntas, e aquelas que eu não souber responder, eu vou falar para vocês, olha, não tenho conhecimento. Então, pessoal, dando sequência, a gente vai passar para os alunos, né, para dirigir a pergunta à nossa presidente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Desculpa. Tudo bem. Estou nervoso, desculpa.
Fica tranquilo, é comum mesmo ficar nervoso. Eu sou o Alisson, do 3º módulo de administração. Eu gostaria de saber se existe algum projeto do Legislativo voltado para a melhoria na estrutura física das unidades básicas de saúde ou nas unidades de pronto atendimento. Obrigado. Nós, enquanto vereadores, nós temos algumas limitações, né? O que um vereador pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo projetos de leis que não têm impacto financeiro para a prefeitura. Então, eu posso estar fazendo um projeto de leis ou fazendo um requerimento visando melhorias no pronto atendimento ou nas UBS, qualquer prédio público da nossa cidade de Assis. Mas eu não posso falar para ele que ele tem que fazer determinada coisa que gere despesa. Por exemplo, se eu falar para ele que ele tem que fazer uma reforma, ele vai falar, não tenho dinheiro, eu não posso. Então, eu não posso fazer um projeto desse porte. Eu posso fazer um requerimento falando que esse local está em defasagem de cadeira, de estrutura física, mas eu não posso fazer um projeto de leis. O que nós, vereadores, temos feito? Nós temos feito muitas visitas. Então, nós já visitamos algumas UBSs, e de lá nós saímos com alguns requerimentos. A UPA, que é o pronto atendimento, nós tivemos recentemente na UPA visitando, e, através da nossa visita, alguns materiais já foram melhorados. Nós tínhamos verificado que as cadeiras de rodas estavam com defasagem, não tinha lençol, as torneiras estavam quebradas, e, através desses requerimentos, a UPA encaminhou lençol, trocou as torneiras. Então, nós já vimos efetividade nessa fiscalização. Boa noite, meu nome é Amanda. Desculpa. A minha pergunta é a seguinte: existe algum programa no município voltado para a inserção de mães solos no mercado de trabalho? Se não, qual a iniciativa do legislativo sobre esse tema? Obrigada. Amanda, eu, por ser mulher, eu sou a única mulher vereadora nessa Casa de Leis. E, diante desse movimento, uma das minhas causas era a luta para a mulher, né? Então, eu tenho alguns projetos não dedicados só à mãe solo, né? Mas tenho sobre a inserção no mercado de trabalho, porque, se nós formos ver, mulher preta, pobre, mãe solo, já sofre uma discriminação terrivelmente na nossa sociedade, né? Então, eu procuro fazer projetos voltados à mulher. E aí temos também o vereador Vinícius, que também fez um projeto de leis para as mulheres que sofreram violências, também de ter uma tentativa de ser custeadas com um aluguel num determinado tempo. Então, assim, mas para a mãe solo em específico, não tem ainda nada específico, mas nós temos para as mulheres e mulheres de vulnerabilidade social. Boa noite, meu nome é Ana Júlia, e eu queria saber se existe algum programa ou projeto em estudo para o controle de doenças nas escolas municipais, como as viroses, pediculose e pé, mão e boca. Se não, o que impede essas ações? Então, essas ações são ações que têm que vir do Executivo. Nós, como eu coloquei na pergunta do Alisson, nós fiscalizamos se existe
políticas públicas para isso. Mas nós damos dados, né? Nós fazemos requerimentos indicando que ocorreu. Então, como numa determinada unidade escolar teve o caso de escabiose, nós fomos até lá, nós conversamos com a secretária da Educação, nós solicitamos quais as providências que a unidade, o município estava tomando, quais foram as medidas. Então, essa é o nosso papel de fiscalizador, né? Então, nós sempre que tem algo, a gente corre atrás para estar colocando. Porém, tem algumas coisas também, que nem essas doenças transmissíveis, é muito complicado, porque depende muito também da família, né? No caso da escabiose, a família que começa com manda para a unidade escolar e ali passa para o outro, que é altamente contagioso, né? Então, é um elo de parceria de nós, enquanto legislativos, de fiscalizar, a escola de colocar algumas ações para estar realizando, e as famílias também contribuindo para que não levem as crianças num período, fazer toda a higienização correta, para que não saia fora do controle. Boa noite, meu nome é Annelise e a minha pergunta é: existe um tempo determinado depois que é feito um projeto de lei para aprovação ou para rejeição dele? E como funciona esse processo? Sim. Então, esse processo funciona assim. Se for um projeto do Executivo, o Executivo encaminha aqui para a Câmara, é protocolado, e esse projeto passa para leitura na hora da sessão. Passou para a leitura, ele passa pelas comissões. As comissões, elas analisam o procedimento desse projeto, se está de acordo, se tem alguma irregularidade, e ali, nessas comissões, saem os pareceres. Uma vez que teve o parecer já pronto, a gente fala assim que ele foi liberado. Ele sendo liberado, ele pode entrar para a pauta da sessão. A sessão são todas as segundas-feiras, 18h, às 18h que iniciam as sessões. Então, aí ele passa para apreciação dos vereadores, e aí tem a votação. Se ele for aprovado, ele volta para a prefeitura para ser sancionado. Quando é um projeto feito pelo próprio vereador, ele coloca no sistema, ele faz o projeto, coloca no sistema, vai para a leitura também, e depois passa para as comissões, para ver também se ele está de acordo. Logo que sai o parecer, ele vem para votação, para apreciação e votação dos vereadores. Boa noite, meu nome é Beatriz, e a minha pergunta é: falando em cultura e lazer, quais são os projetos e programas futuros para que a nossa cidade seja mais atuante e também tenha mais visibilidade nessa área? A cultura e lazer é um problema sério aqui na nossa cidade, visto que nós tivemos, inclusive, um problema no Carnaval, né? Nós tivemos o pessoal do Conselho da Cultura que não achavam adequado o destino das verbas para a cultura, né? Então, através dessas reivindicações, o que nós solicitamos? Que o presidente da Comissão de Cidadania fizesse uma convocação do secretário Emerson, que é da nossa cultura, e viesse para estar falando dos projetos que nós temos aqui na nossa cidade, né? E para discutir algumas coisas que
nós achávamos também que não era correto da forma que foi colocado. Por exemplo, a verba da saúde, nós achamos que ela vem, de qualquer forma. Não vamos falar se a quantidade da verba é suficiente ou não, mas a verba da saúde, nós chamamos de verba carimbada. O que significa? Ele vem para a saúde, né? Quando um executivo transporta, fala que a verba do carnaval vai para a saúde, é você tirar do entretenimento, porque essa verba veio para a cultura, né? Então, e é muito mais romântico eu falar para a população que essa verba vai para a saúde do que falar que vai para o carnaval. Só que, quando nós falamos em carnaval, que é uma cultura do nosso país, nós também estamos falando de empreendedorismo. Porque nós, quando temos entretenimento, nós giramos no comércio da nossa cidade. Nós temos os hotéis, nós temos restaurantes, nós temos as lojas, então acaba trazendo para a nossa cidade também a parte financeira, né? Então, a gente tem trazido muito essas discussões dentro do entretenimento, visto também, pós-pandemia, que nós ficamos adoecidos mentalmente por não ter tido entretenimento. Então, a gente precisa dar mais valor na questão da cultura, né? Então, a gente tem fomentado muitas discussões. Essa semana, inclusive, nós tivemos com o pessoal do Galpão, não sei se vocês conhecem, mas lá é rico em cultura. E, em setembro, vai ter um movimento cultural do Vale do Paranapanema. E a Câmara Municipal tem apoiado esses movimentos, porque nós entendemos que é de extrema importância. Boa noite, eu me chamo Bianca. E eu gostaria de perguntar se existe algum projeto do Legislativo para a implementação de hospital veterinário gratuito. Obrigada. Então, o hospital veterinário, a gente já fez várias solicitações. Eu mesmo sou da Frente Parlamentar das Causas Animais, né? A gente destina verba emenda parlamentar também. A minha verba parlamentar eu encaminhei para o SOS Pets, que é uma organização também sem fins lucrativos para pequenos animais. Só que não depende, eu não posso fazer um projeto para criação de um hospital veterinário, porque isso gera custo. Então, eu solicito e vou trabalhando nesses pequenos projetos. Então, eu fiz um projeto, eu e o Alexandre Cachorrão, nós fizemos um projeto de parque para pets. Nós encaminhamos emendas parlamentares para poder castração, para associação, mas fazer um projeto para a criação de um hospital veterinário, a gente não consegue. O que a gente faz? A gente faz intercâmbios com os deputados que nós conhecemos, porque pode ser uma verba federal ou estadual. Então, isso a gente procura. Então, há 2 semanas, eu estive em Brasília, e uma das minhas conversas em Brasília foi, inclusive, destinar verba para essa questão. Sem mais perguntas, então, dessa primeira equipe, eu convido vocês para virem aqui à frente, a nossa presidente, para registrar, enquanto o pessoal aí do segundo grupo tomem aqui os assentos.
Então, dando continuidade, o segundo grupo vão iniciar aí com suas perguntas. Fala pertinho. Oi, boa noite. Meu nome é Alessandra. Boa noite. E a minha pergunta é o que tem sido feito com questão à fiscalização do sistema CRAS. Recentemente foi divulgado alguns anúncios aí no CICIT, no Portal Geral de Notícias de Assis, sobre um descaso com a população carente desse sistema. Eu gostaria de saber, com parte do Legislativo, o que tem sido feito quanto a essa fiscalização, essa procura para ver se está realmente em vigor, se está realmente funcionando, se está realmente atendendo a população. Então, o sistema em si, nós não podemos olhar, né? Algumas notícias, algumas via de comunicação têm mais acesso do que nós mesmos, enquanto vereadores. Por que nós não podemos olhar o sistema? Porque lá tem dados, né? E existe a lei de proteção de dados que nós não podemos estar olhando. O que nós fazemos? Nós fazemos os requerimentos, solicitando informações quanto ao sistema, como que está o sistema, como que está sendo trabalhado esse sistema. Isso nós fazemos. Mas olhar, fiscalizar o sistema em si, a gente não pode estar entrando. Boa noite, vereadora Viviane. Meu nome é Anelisa, eu sou de Tarumã. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Por que as consultas com médicos especialistas, por que demora tanto para ter uma consulta? Poderia colocar mais médicos especialistas, como dermatologistas, otorrinos, entre outros, nos postos de atendimento? Então, essa é uma pergunta, não é do Legislativo, tá? É uma pergunta até do Executivo. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui nessa Casa de Leis, eu tenho solicitado especialista na parte de neurologia. Minha formação é professora da educação especial. Hoje, sou responsável pelo Departamento da Educação Especial daqui do município de Assis. Muitas crianças que estão nas unidades escolares, elas necessitam de um atendimento neurológico, ou muitas vezes até psiquiátrico. E nós não conseguimos essa especialidade. Então, desde o meu primeiro dia, eu estou fazendo requerimentos para o Executivo, solicitando mais médicos, neurologistas, mais fonos, mais psicólogos. Uma vez, após a pandemia, o número de casos de crianças que apresentam algumas características do espectro do autismo, não é autismo, mas devido ao isolamento social, muitas crianças apresentam, então necessita desse atendimento. E nós não conseguimos, né? Então, é muito frustrante para a gente saber que existe uma problemática e saber que o que eu posso fazer é só requerimentos cobrando. O que a gente faz também? A gente encaminha muitas coisas para o Ministério Público. Quando a gente passa do requerimento e a gente vê que aquela criança está em sofrimento ou um paciente em sofrimento, o que a gente faz? A gente organiza uma documentação e encaminha para o Ministério Público. O que o nosso Executivo responde nos nossos requerimentos? Que ele irá fazer concurso para preencher, porque está em defasagem, tem ausências de candidatos para determinadas áreas. Mas é uma das questões mais preocupantes na área da saúde, é essa. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa Meu nome é noite. Caspi Scholl. E eu gostaria de saber como que é feita a escolha de presidente da Câmara. Como que é esse processo? O presidente da Câmara, ele é eleito pelos pares, né? Nós colocamos uma plataforma, né? Nós apresentamos um projeto de trabalho, e aí os nossos pares que votam para ser o presidente. No caso, esse ano,
Eu fui eleita com a maioria dos votos, foi bastante acirrado, foi 8-7, mas é por um ano a condução na presidência. Boa noite, senhora presidente. Meu nome é Eduardo. Boa noite. E minha pergunta é referente à existência de algum projeto para fiscalização e realização de reformas em parques, academias ou quadras públicas que estejam em vigor atualmente. Obrigado. Nós também fazemos muito requerimentos. Projetos a gente não pode fazer. Tá? Vocês vão me ver falando muito isso, a gente não pode. Aí vocês vão falar assim, para que serve vereador, né? Às vezes até eu me pergunto, porque é difícil você saber que tem um problema e aí você tem que ficar fazendo só requerimentos. Nosso grande problema hoje, nós temos a academia ao ar livre toda quebrada, e aí nós fazemos requerimentos solicitando a reforma, aí a resposta vem que não existe peça para estar repondo, tem que estar solicitando, e é do governo federal. Nós temos aqui solicitação, requerimentos que tenha parques com acessibilidade para as crianças com deficiências. Nós fazemos muitas indicações de limpeza de parques, reforma. Recentemente, o Parque Buracão perdeu as escadas. Vocês sabiam que eles perderam as escadas? Por quê? Por falta de reforma. E se vocês olharem nos nossos requerimentos, tem um monte de requerimento nós solicitando melhorias no Parque Buracão. No Parque Buracão teve uma mulher que teve uma tentativa de estupro por falta de iluminação. Eu, enquanto mulher, fiz requerimento. A Câmara fez uma matéria, através da nossa jornalista Anali e os meninos da equipe, lindíssima, belíssima, mostrando o descaso dos banheiros, que ali está sendo referência para estar usando droga, uma bagunça. Então, tem vários requerimentos. E a resposta fala que está em estudo. Então, é muito frustrante que a gente vê que essas questões a gente pede e não sai do papel. Oi, boa noite. Meu nome é Manuel. Boa noite. A minha pergunta é se existe algum programa de apoio para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade em nossa cidade. Se não, quais as iniciativas do Legislativo nesse sentido? Então, tem sim, né? Nós fizemos vários projetos nesse sentido, né? Para estar dentro do empreendedorismo, para as pessoas em vulnerabilidade social, principalmente as mulheres em vulnerabilidade, para ter um olhar como o emprego de pessoas com deficiência, ter uma prioridade também para essas pessoas em vulnerabilidade. Mas são projetos que não têm custo. Aí pode ser que a empresa, porque eu não posso obrigar uma empresa privada, ele pode fazer ou não, né? Então, projeto efetivo que pode colocar custo, que, por sinal, agora, quarta-feira, tem audiência pública da lei orçamentária, a LDO, que vai ser quarta-feira, se eu não me engano. É importante a população estar presente. Por quê? Porque é para isso que precisam os orçamentos. Para colocar dentro do orçamento, destinar destino para esses tipos de projetos, né? Projetos esses que o Legislativo não pode estar fazendo. Boa noite, presidente. Meu Boa nome é noite. Gabriela. Já teve a pergunta sobre o hospital veterinário. Então, eu vou perguntar sobre os animais que já estão em estado de abandono aqui em Assis. A gente vê muitos cavalos que ficam na rua. Tem alguma coisa que a prefeitura pode fazer para recolher esses animais, dar algum suporte e, mais para frente, fazer doação
não só dos cavalos, de todos que estão em abandono, mas é porque o cavalo está muito evidente ultimamente aqui em Assis. Isso. Aqui em Assis tem o posto de monta, né? Que esse cavalo, quando é recolhido, ele vai para esse posto de monta e, se achar o dono dele, ele paga uma multa para estar retirando esse animal. Sobre doação, precisa de um tempo determinado para poder fazer doação. Mas, normalmente, quando é apreendido esses animais também estão em vulnerabilidade, né? Então, eles estão doentes, estão machucados, e, muitas vezes, ele foi judiado, muito uso de carroça, né? Então, não tem muito, às vezes, o que fazer com esse animal, falando no cavalo em si, né? Com relação aos pequenos animais, nós não temos nenhum local para a gente colocar esses animais que estão animais de rua. E eu, particularmente, eu acredito que não seja o ideal. O ideal é a gente investir amplamente em castração. Assim, eu dou uma finalidade digna para esse animal. Porque é muito fácil eu ter um animal também e eu não zelar por esse animal, e aí eu jogo na rua, aí o outro tem que ter dó. Eu não tive dó, mas o outro tem que ter dó, né? E aí vai ficando, dentro dessa premissa, vai ficando um monte de animais jogados por aí. E eu falo para você com ampla conhecimento. Eu tenho uma filha que é veterinária e um marido veterinário. Nós precisamos colocar câmeras na frente da clínica, porque as pessoas acham que é veterinário tem que dar conta da cidade inteira, né? Então, para ver esses animais que foram jogados, para a gente entrar com boletim de ocorrência, para estar punindo aquele que fez essa crueldade. Por isso que existem tantas legislações para essas pessoas. Então, o que eu acredito e o que a gente tem feito? Encaminhado as nossas emendas para castração, encaminhados para essas instituições sérias que invistam em castração, mas castração contínua, não é num mês, para que assim a gente possa diminuir a quantidade de animais em vulnerabilidade. Encerrado, então, mais uma rodada aí de perguntas. Convido aí o segundo grupo para vir fazer o registro fotográfico, enquanto os demais alunos vêm tomando aqui os assentos. Então, dando continuidade. Boa noite, meu nome é Gabriele. Eu queria fazer uma pergunta, se existe algum programa ou projeto desta casa, como, por exemplo, Saúde na Escola, no qual crianças e adolescentes em condição financeira possam ser assistidas na comunidade escolar. Obrigada. No município, existe a saúde bucal, que é uma parceria entre secretarias, né? Secretaria da Educação
e Secretaria da Saúde. Então, vai uma equipe, ele faz a questão leva o flúor para as crianças, não escovinhas, eles fazem a escovação, mostra como que é a escovação. Agora, devido ao baixo número de vacinação, né, que apresentou, também a Secretaria da Educação com a Saúde, ela também tem essa parceria, né? E existe uma parceria entre as UBS, a unidade próxima das unidades escolares, né? Agora, levar um projeto que vá com médico específico, psicólogos, não tem. O município não tem essa movimentação. São focados em determinadas questões, mas não tem uma equipe multidisciplinar voltada para a unidade escolar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A minha pergunta é: tendo em vista as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS, para realizar diversos exames, cirurgias e consultas e sofrem diariamente com a demora para chegar à sua vez de receber tal cuidado, como essa demora poderia ser diminuída visando o bem-estar de seus cidadãos? Qual a preocupação do Legislativo nesse sentido? A nossa preocupação, até eu já falei na resposta anterior, que é bem parecida, né? Nós, enquanto legisladores, nós não podemos colocar mais médicos, porque eu acredito que só vai melhorar isso daí se a gente tiver mais médicos para poder essa fila melhorar, né? Mas nós estamos bastante preocupados. Enquanto vereadores, nossa função é fiscalizar. Então, o que nós fazemos? Nós estamos fazendo visitas e, através dessas visitas, nós fazemos o requerimento. Então, a nossa equipe de jornalismo, ela vai junto, né? Os nossos técnicos vão, filma, faz reportagem, nós fazemos os requerimentos cobrando o executivo, por que não tem médico. Como eu coloquei, desde o início que eu entrei aqui, meu primeiro requerimento foi por que não tem psicólogo, fonoaudiólogo e neurologista, uma quantidade para... Nem é quantidade, que tenha mesmo, né? Porque neurologista não tinha nenhum. Então, as respostas sempre foram a mesma. Mas o que nós estamos fazendo de efetivo para ver se a gente melhora? Essas visitas constantes. Boa noite, meu nome é Isabelle. E Boa minha noite. pergunta é a seguinte: o que o Legislativo está fazendo para fiscalizar as ações de melhoria, como em escolas, creches, unidades básicas de saúde e também nas vias de acesso e estradas rurais? Obrigada. Com relação à educação, nós sempre estamos em sintonia com o Conselho da Educação e o Fundeb, né? Que é o Conselho do Fundeb, que é o Fundo Nacional para a Educação Básica. Ali a gente verifica se as verbas estão sendo aplicadas adequadamente. Tem o Conselho da Alimentação, a gente verifica se a alimentação está sendo dentro do princípio, que agora existe uma legislação que não pode ter açúcar nas unidades, então a gente faz esse movimento. Com relação aos asfaltos, vias, a gente vem do executivo, né, a verba, e aqui a gente faz a aprovação dessas verbas para determinados lugares. E nós fazemos muito requerimentos. Existe um buraco na rua tal. A gente faz um requerimento solicitando do executivo para que faça a adequação daquela rua. Mas não é sempre que nós somos atendidos.
aqui na Câmara, quando eu vou falar em rua, eles já estão até risada, porque tem uma rua que chama 19 de Setembro. Eu também estou pedindo desde o meu primeiro dia de vereadora nessa casa. Solicito ao Executivo que faça o asfalto na rua 19 de Setembro. Até hoje eu não fui atendida, nem eu, nem os moradores. Boa noite, meu nome Boa é Jennifer. E em relação ao novo ensino médio, eu queria saber sua opinião sobre o mesmo. E o legislativo, qual a opinião sobre o assunto? Eu vou falar enquanto vereadora, né? Porque nós ainda não tivemos, nós não recebemos ainda nenhum grupo de ensino médio para a gente debater. O que nós vamos... teve uma manifestação, né, dos estudantes, nós apoiamos essa reivindicação, nós achamos justa todas as reivindicações, porque nós entendemos que, da forma que está, só prevalece aqueles que têm um poder aquisitivo, porque em escola particular eles estão dando amparado. Então, vou falar enquanto eu, Viviane, né? Eu sou apoiadora das reivindicações dos alunos do ensino médio. Boa noite, vereadora. Boa noite. Meu nome é Jéssica e a minha pergunta é: qual tem sido o papel do vereador frente aos problemas que o município vem identificando no que tange às deficiências na área da saúde? Obrigada. Eu acho que, mais ou menos, é aquilo que a gente já respondeu, né? Nós sabemos das deficiências. E, assim, me entristece muito, muitas vezes, muitas coisas, né? Ver os nossos munícipes sofrendo do jeito que sofre. Por exemplo, ontem eu recebi um paciente que tem AVC, teve um AVC, foi para a UPA, precisa de uma vaga no hospital regional. A nossa referência é o hospital regional, né? Não tem vaga na Santa Casa, não tem vaga no HC de Marília, e aí nós temos essa problemática com o hospital regional. E quem sofre com tudo isso? É o paciente, né, que está lá na espera. Então, a gente tem tentado, de todas as formas. Do hospital regional, nós estamos tentando fazer conversas com os nossos deputados, com o governador, para ver se a gente sensibiliza que nós temos um baita de um hospital com condições para ter muito mais atendimento e a gente não consegue vaga. Com relação à UPA, nós temos feito visitas, nós já fizemos esse ano 2 visitas para a UPA, né, para ver se está funcionando a administração, né, a questão da vaga. Com relação a médicos, nós estamos fazendo requerimentos. Então, esse é um movimento que nós, enquanto legisladores, podemos fazer. Boa noite, Viviane. Boa Meu nome é noite. João Vitor e eu moro na cidade de Lutécia. E todo dia, para mim vir estudar, eu utilizo a rodovia que liga Lutécia até Assis. E a minha pergunta é: existe algum projeto para a criação de algum acostamento ou ciclovia no trecho da estrada do Horto Florestal, da rodovia municipal Manuel Fernandes? Pois nos deparamos com vários ciclistas no período noturno no meio da pista, oferecendo risco a todos que ali transitam. Muito obrigado. Eu fiz uma solicitação, um requerimento, logo que eu entrei também, e o prefeito, logo de início, atendeu, mas não da forma que era. Ele tinha feito um acostamento para a gente, ele jogou pedrisco e falou para a gente que ele, no ano seguinte, ele faria um acostamento para poder, porque ali era um local muito perigoso. Eu sou baiqueira, utilizo dessa rodovia, não com tanta frequência agora,
mas é muito perigoso, e os grupos de bike, que inclusive solicitaram, nós fizemos movimentos, mas não entrou no orçamento e ficou só nas promessas. Finalizado, então, convido o terceiro grupo para vir aqui à frente para fazer o registro fotográfico, enquanto os demais alunos tomam assento. Dando continuidade. Boa noite, presidente. Meu nome é Júlia. Boa a minha noite. pergunta é: há algum projeto da parte do Legislativo que vise a educação financeira nas escolas públicas, como forma de preparo para o futuro dos menores? Atividade financeira, não existe projetos, mas existem projetos de empreendedorismo, junto com o SEBRAE, é uma parceria com o SEBRAE e a Secretaria da Educação, e foi projeto que saiu da Câmara Municipal. Então, existe um projeto voltado nesse sentido. Boa noite, meu nome é Lucas. E minha pergunta é se existe algum projeto para a criação de esportes, jogos digitais competitivos na cidade, e se já existe, consta no plano a expansão do mesmo? Não existe. Não existe nenhum projeto nesse sentido, né? E esse projeto tem que ser proposto pelo Executivo. Por quê? Porque ele gera custo, né? Então, tudo aquilo que gera custos, nós, enquanto vereadores, não podemos propor. Está aí uma solicitação que podemos fazer, se não dá para entrar no orçamento para o ano que vem, para visar projetos desse porte. Boa noite, meu nome é Luísa. Boa noite. Eu gostaria de saber se existe algum projeto de fiscalização, monitoramento e aplicação de multa para aqueles que despejam seu lixo de forma irregular em estradas rurais. Nem estrada rural, nem dentro do município, né? Não existe projetos de leis. O que a gente pede muito, e aqui eu recebi há poucos minutos, antes de eu chegar aqui na Câmara, como que faz para ter acesso às lixeiras comunitárias, né? Um cidadão me perguntando, porque entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, o Meio Ambiente falou que não era de cunho da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós solicitamos muito essa questão de lixeiras, nós solicitamos para acabar com essa questão do lixo em zonas, não rurais, né, mas que fica meio assim confuso o que é rural e urbano, né? Porque às vezes é uma estrada de terra, mas ainda está dentro da zona urbana. E às vezes a gente acha que é zona rural. O ecoponto, né? Para acabar com essa questão de lixos, jogar indevidamente, né? Porque muitas vezes a gente vê sofás, televisão jogada. Nós solicitamos, fizemos requerimentos para colocar ecoponto. Mas o ecoponto que tenha algum fiscalizador. Porque se colocar só ecoponto e não tiver alguém que fiscaliza, vai ficar
um outro depósito. E a nossa sugestão é que fosse atividade delegada do policial ambiental, né? Nós fizemos uma reunião com o secretário de obras e a resposta dada que estava em estudo. Boa noite, Viviane. Meu nome é Marcos. E a minha pergunta é: quais atitudes o Legislativo pode tomar para aumentar a empregabilidade de jovens e adolescentes que buscam uma primeira oportunidade profissional? Então, eu vou ser repetitiva, né? Mas esse projeto é do Executivo, né? Um Executivo que tem que propor. O que a gente faz? Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né? A gente coloca projeto que a indústria, o comércio que tiver menores, a gente dá um diploma, um certificado de empresa para dar incentivo. Mais do que isso, a gente não pode fazer. Então, tem que ser um projeto do Executivo para o Legislativo que visa orçamento para destinar a esse tipo de projeto. Boa noite, eu sou Maria Eduarda. Boa noite. E eu gostaria de perguntar se existe algum programa ou projeto municipal do Legislativo que ajude no reinserimento de ex-presidiários na sociedade de forma profissional. Nós aprovamos um projeto que é do Executivo, o Executivo encaminhou. Presos que estão prestes a sair, né, de baixa peculiaridade, eles que estão fazendo as limpezas das vias municipais. Esse pessoal que vocês veem na rua cortando grama são presidiários prestes a sair, que foi passado pela Câmara Municipal, que teve esse convênio entre Estado e município. Boa noite, presidente Viviane. Boa Meu noite. nome é Letícia e a minha pergunta é a seguinte: existe algum projeto, programa municipal do Legislativo que ajude no Desculpa, li a pergunta errada. A preservação do meio ambiente é muito importante, trazendo impactos positivos. Atualmente, existe algum projeto que incentive a construção de novas áreas verdes nos bairros da cidade? Construir área verde, não. Nós temos no município as áreas que são verdes que não podem ser tocadas, né? Agora, nós, enquanto aqui Câmara Municipal, nós temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Uma da questão que a gente tem lutado muito e tem brigado muito é que tem o plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor ele vai mapear a nossa cidade e vai indicar onde estão as áreas verdes, aonde que tem que construir os parques, aonde que tem que construir as vias, onde que tem que construir, colocar a quantidade de área que pode ser construída dentro de uma unidade, numa casa. Então, o plano diretor ele é primordial para uma cidade. E a nossa cidade de Assis não tem plano de diretor. E aí gera inúmeros problemas. Por quê? Porque existe, quando chove, alagamento de determinadas áreas, porque não poderia ter construído daquela forma. Tem crescimento de forma desordenada. Área que não poderia ser construída, foram construídas. Nós temos um problema que pode ser, num futuro, muito sério. A nossa cidade está crescendo muito desse lado. Logo, a nossa cidade, junto com Cândido Mota, vai se encontrar, né? Se isso acontecer, a cidade de porte maior ela tem problema, né? E a nossa cidade ela tem mais habitantes, ela é maior. Então,
então nós teremos uma problemática, né? Fora isso, nós fizemos aqui na Câmara Municipal, e eu não sei se algum de vocês participaram, nós fizemos o Dia Mundial da Água. Nós trouxemos doutores da Unesp de Jabuticabal e de Ourinhos, e também aqui do IAC, do Instituto Agronômico de Assis, falando das questões, dos problemas da nossa falta de água, né? Que não é só uma questão da gente só fechar, não ter desperdício das nossas torneiras, mas muito mais além essa discussão, né? Então, nós temos bastante preocupação com essa área ambiental. Então, nós temos tentado, enquanto vereador, trazer pessoas para estar discutindo. Temos cobrado muito do nosso executivo esse plano diretor, porque só assim nós podemos ver com qualidade essa questão ambiental. Nós, em Assis, nós temos muitas nascentes e nós precisamos da preservação, mas não está mapeado tudo isso. Encerrado, então, mais um bloco de perguntas. Convido aí o grupo para vir aqui à frente, fazer o registro fotográfico, enquanto a gente chama aí o último grupo. Dando continuidade. Vai lá, Matheus. Boa noite, senhora presidente Viviane. Meu nome é Matheus. Boa noite. E minha pergunta é a seguinte. Com relação aos pontos de alagamento, por exemplo, o túnel, a passagem da linha férrea, existe algum projeto de autoria do Legislativo para eliminar esse problema? Então, como eu falei na pergunta anterior, né, nós não podemos fazer um projeto desse porte, né? Mas nós cobramos a questão do plano diretor. Por exemplo, ali na Vila Ribeiro, nós fizemos um vídeo, nós levamos o secretário de obras para ver aquela rua, porque quando chove, aquela região, como aqui é a região da Câmara Municipal, é assim, fortemente prejudicada, né? E ali precisa do quê? Precisa de um escoamento, fazer galerias. Então, vai muito recurso. E para fazer uma obra desse tanto, você precisa destinar uma verba. E para destinar a verba, você precisa ser de um ano para o outro. Por isso que eu falei para vocês que tem que estar participando dessas audiências públicas. Então, é isso que a gente faz, né? Cobrar do Poder Executivo esse sentido, que destine verbas para que venha dinheiro para fazer essas benfeitorias em determinadas áreas, né? Como na André Perini, né, que você colocou, na Vila Ribeiro, aqui na Câmara Municipal, aqui é muito penalizado, a prefeitura. Então, tem vários pontos das cidades que precisam ser melhoradas, precisa de uma infraestrutura. E para que outras regiões não sejam também prejudicadas, nós precisamos de um plano diretor para que possa ser realizada da forma adequada. Boa noite, Viviane. Meu nome é Maiara. Boa noite. Eu sou estudante de pedagogia da Unesp de Marília.
e eu faço o trajeto de Assis Marília todos os dias, no transporte coletivo de uma empresa privada. E eu gostaria de saber se existe algum programa de transporte público de Assis para cidades vizinhas, para o uso de estudantes com destino às universidades. Se não, quais os empecilhos ou dificuldades para a criação ou solicitação de requerimentos? Requerimentos a gente já fez vários, né? O que a resposta do executivo que existe, não existe transporte para fazer essa, não tem ônibus, a quantidade de ônibus para estar fazendo, que o convênio que tem de Estado e município é para trazer os alunos de zonas rurais para poder estar estudando. Esse movimento de estar levando estudantes para as universidades, o próprio município teria que custear, e se ele tivesse o ônibus para poder ceder. Como faz o transporte rural, eles colocam que não tem a quantidade de ônibus para fazer trazer os alunos da zona rural e mais o movimento de levá-los para as universidades. Boa noite, presidente Viviane. Boa noite a todos. Meu nome é Pamela e a minha pergunta é: vejo muitas crianças nas ruas vendendo doce em semáforo ou nos estabelecimentos de comércio. Existe algum projeto para tirar essas crianças das ruas? Exemplo, a reabertura do ginásio Jairão, onde poderíamos ter diversos esportes em parceria com as escolas. Essas parcerias têm que ser realizadas intersetoriais, né? É a Secretaria da Educação com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura. Nós eu intercedi num projeto de capoeira, né? Conversei com a secretária da Educação para que esse projeto, era um projeto voluntário, os meninos da capoeira não cobraria, mas teria os alunos e o local, né? Então, a secretária da Educação, ela aceitou de imediato e existe esse projeto de capoeira. Alguns projetos da cultura a gente vê que tem. Agora, o que eu entendo, mas não sou eu que executo, porque eu só fiscalizo. No caso, eu faço requerimento indicando. Mas o que eu acredito muito que dá certo é quando você leva elas para dentro das escolas. O movimento que nós temos hoje são as crianças indo até a Secretaria de Esporte ou da Secretaria da Cultura. O que eu entendo para a gente poder resolver esses problemas é levar até os bairros, que hoje não acontece, né? Então, a gente tem feito alguns requerimentos nesse sentido. Qual é a maneira de estar levando esportes e cultura para as periferias, né? Então, as respostas vêm que falta profissional, que não tem infraestrutura para poder tá levando. Então, ainda é muito pequeno, muito tímido ainda essas ligações entre secretarias, que, no meu entender, precisávamos levar até as unidades escolares, as periferias, para que essas crianças possam ter acesso. Não adianta eu ter um projeto de cultura e de lazer aqui no centro, né? E como que essas crianças são transportadas, a não ser que tenha transporte para trazê-los. Porque, senão, você vai falar que tem, mas não vai ser realmente efetivo. Boa noite. Boa Meu nome é noite. Simone. Em 2021, o MEC, Ministério da Educação, e a CMV, o Conselho Monetário de Valores, junto com o SEBRAE, criaram o Programa de Educação Financeira nas escolas, chamado Aprender Valor, que visava capacitar 500 mil profissionais da rede de ensino referente a este programa. A minha pergunta é,
já temos a adesão desse programa na cidade de Assis? Se sim, como está o andamento? Se não, existe alguma medida sendo tomada com relação a isso? Eu vou estar falando dentro do município, né? E, essa questão do programa em si, a Secretaria da Educação que poderia estar respondendo com clareza, né? Mas o que eu respondi na outra pergunta, um programa financeiro para os nossos alunos dentro do município não tem específico. O que trabalha tem uma parceria junto com o SEBRAE, que é a Secretaria da Educação, junto com a Câmara Municipal, fez essa interlocução, né? E ali realiza atividades, tem todo um programa que tem que ser seguido. E, no final, inclusive, tem até uma apresentação de todo esse movimento com essas crianças, como que foram essas aulas financeiras, como que eles adequaram os dinheiros, o que eles foram como empreendedores. Esse movimento tem, não uma matéria em si, mas eles, junto com essa parceria com o SEBRAE, existe essa parceria, sim. Boa noite, Viviane. Boa Meu nome noite. é Suelen. A minha pergunta é: qual a sua formação, o motivo pelo interesse na política e sua família apoiou? Obrigada. E qual a minha formação? Eu sou professora. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1 e sou professora da Educação Especial. Eu sempre estive na parte de cobranças, né? Eu, enquanto estudante, era de Grêmio Estudantil. Quando eu ingressei na prefeitura, que eu sou efetiva, em 2 cargos, eu estava lá brigando, era aquela que brigava à frente das greves. Enfim, isso daí a reivindicação estava no meu sangue mesmo, né? Sempre briguei pela minoria, né? Eu sou professora de deficiente e é uma minoria. Sou mulher, né? Filha de mãe preta, pobre, então preconceito grande. Eu estava lá sempre brigando para essas questões. Uma pergunta que eu não vi vocês fazendo para mim, foi da questão do LGBTQIA+. Né? Estava doida para vocês fazerem essa pergunta e não veio essa pergunta para mim. Né? Fui a única vereadora na cidade de Assis que colocou um projeto do LGBTQI, que foi reprovado por quase unanimidade. Eu e mais dois vereadores só que votamos a favor, o restante votaram contra. Então, dentro da minha casa, nós crescemos em estrutura familiar com essa questão política. Né? Os meus filhos, desde pequenos, estão sempre em lutas, porque em greve eles iam comigo. Muitas vezes, em aulas, eu levava para eles entenderem o que era o processo da pessoa com deficiência, as dificuldades. Nós fazíamos muitas questões práticas das pessoas verem sensibilização de andar de cadeira de roda, com vendas, falar em libras, enfim. Então, a minha família sempre apoiou muito. E eu também, o meu marido já foi vereador e foi vice-prefeito da cidade, então não tem como ele não apoiar, né? Está ali no sangue da família. E hoje meu filho está fazendo doutorado em políticas de leis ambientais. Então não tem como alguém ficar bravo através de política, porque todo mundo é político dentro da casa. Encerrado, então, o último bloco. Convido aí os alunos para virem fazer aqui o registro junto à nossa presidente.
Dando, então, continuidade, já antecipo aí os votos de agradecimento à nossa presidente por ter aceito esse convite, de pronto atendeu aí a solicitação do andamento do projeto. Antes de partirmos aí para a finalização, como um voto, um gesto aí de agradecimento, e aí representando ao terceiro módulo, né, do curso técnico em administração e assim estendendo aos demais módulos da ETEC, eu vou convidar aqui a aluna Maiara para simbolizar aqui um agradecimento a você, Viviane. E aí, uma salva de palmas, pessoal. Espero que todos tenham aí aproveitado, que todos tenham oportunizado aí um pouco desse conhecimento prático, que tenham visto um pouco da vivência, né, de um vereador, que tenham visto um pouco aí da dinâmica de como é a presidência, né, aqui da Câmara, que hoje é representado aí pela nossa vereadora e hoje presidente Viviane. Então, em nome aí da ETEC, gostaria de agradecer novamente. Enquanto servidor aqui da Câmara, gostaria de agradecer a todo o pessoal da TV, Anali, Stephanie Giovanni, ao Márcio também que propôs, Dani, Edilene, muito obrigado. Rogério, obrigado também por toda a parceria. Aos alunos que estão aí, professores que ajudaram, Alex, tem a Ju, Pedro, que ajudaram aí nos transportes, os alunos que também colaboraram, muito agradecido, né? Gratidão aí a todos. Aos demais, preparem-se, né? Que nos próximos módulos serão vocês. Gostaria aí de agradecer, então, a todos, e aí passar a palavra para a nossa presidente, para ela poder estar encerrando o nosso projeto. Eu quero agradecer imensamente, através do Fábio, a todos os professores, todos os alunos do ETEC, e agradecer essa experiência mesmo, né? Tanto para vocês como para mim, que eu acho que é muito rico esses momentos. Como eu coloquei no começo, eu acredito são em vocês, na juventude, né? Muitas vezes eu acho que vocês ficaram pensando, poxa, só vem do executivo, né? Eu também faço essa pergunta para mim mesmo, né? Mas o que me impulsiona é saber que nós estamos aqui para fazer a diferença, também para incomodar. Mesmo quando eu coloquei que o meu projeto do LGBTQIA+, não passou, mas eu me sinto muito orgulhosa de ter colocado, porque eu provoquei uma discussão, né, que até então ninguém tinha proposto. Porque muitas vezes as pessoas colocam que não não traz votos, né? Então, é um assunto delicado para se falar e muitas vezes não querem mexer nessas instâncias. Então, mesmo eu não ter tido sucesso na votação, mas eu sei que mudou alguma coisa, que as pessoas na sociedade, naquele momento, foi falado, foi olhado, foi discutido, teve visibilidade, no sentido que nós precisamos mudar a nossa sociedade, né? E é através de projetos assim que a gente vai mudando. E, enquanto mulher, eu sei que não é fácil, principalmente uma mulher da meia idade que eu sou, que a minha geração é uma geração preconceituosa, né? Extremamente preconceituosa, no sentido não só na questão de gênero, mas da mulher ser a mulher que tem que trabalhar dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, e quando você chega numa posição
muitas vezes você não é acreditada, né? Você não é valorizada. Muitas vezes aqui na Câmara Municipal eu precisei lutar pela colocar a minha visão, porque no começo não se acreditava na mulher, né? Então, hoje estar aqui enquanto presidente mulher, a única mulher, é uma conquista muito grande. E eu sei que eu estando aqui é exemplo para muitas mulheres também que querem estar lutando. Então, eu acredito nessa política, na política da diferença, na política que a gente faça com igualdade, com equidade, né? E só incomodando que a gente consegue alguma coisa. E eu acredito em vocês, porque vocês são uma geração desprendidos de julgamentos, de preconceitos, né? E que hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser vocês que estarão aqui, né? E é essa juventude que vai estar mudando. Muita gente fala assim, é uma geração que só dá problema. Eu falo, é a geração que veio para causar. E a gente só consegue, muitas vezes, com guerra, né? Mudando, enfrentando e verificando que as coisas não estão certas. Então, eu quero agradecer imensamente mesmo vocês por estarem aqui. E mesmo as respostas talvez não sendo aquilo que vocês queriam ouvir, mas que não desistam, que nós fazemos a diferença. Estamos aqui para fazer a diferença. Muito obrigada a todos. Pessoal, então agora só fiquem nos seus lugares. Você quer tirar de lá primeiro, Ana? Então, a presidente, aí vocês aí dos seus lugares. E aí depois, Ana ali, a gente faz aquele selfiezão aqui, que daí vem toda a galera, beleza? Aí lembrando, lá pessoal, levantem aí. Todo mundo sorrindo, tá aparecendo ali na TV, aquele sorrisão alegre, porque beleza? Agora, pessoal, eu só vou pedir para a Viviane vir aqui em cima. E aí vou pedir para a galera, então, vir aqui à frente para a gente fazer aquele registro de todo mundo. Aí, só peguem essa limitação aqui da bancada, porque não pode ficar aqui nesses vãos, porque senão não aparece na foto. Então, vamos ter que fazer aquela escadinha de todo mundo aqui. Vamos lá. Venha uma galera aqui em cima. Meninas menores, venham aqui em cima com a Viviane. Eu vi também. Vai lá, pessoal. Agiliza aí. Os da frente aqui vão diminuindo, vão baixando. Os da frente aqui vão baixando um pouquinho. James, muito obrigado aí por tudo. Baixem um pouquinho. O meio agora faz aquela baixadinha assim. Alex, vem aqui também.
Pessoal, ainda tem a chamada, beleza? Espera aí que eu já vou liberar.